Aleluia. Alimenta-nos, Senhor. Verso 27. Mateus 24, no verso 27. Eu queria que você lesse em voz alta aqui, olhando na tela. Leia em voz bem alta, amém? Todos juntos? Vamos lá? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Vamos ler mais alto? Vamos lá? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Diga para o seu irmão, diga aí para a sua irmã, o nosso rei está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Pode tomar o seu assento. Oh, glória. Querido Deus, eu peço ao Senhor agora que essa palavra penetre o nosso coração e que seja o Teu Espírito a dar a direção, que seja o Teu Espírito a estar na condução desta mensagem que penetra agora, Senhor, as nossas entranhas. Pai, em nome de Cristo Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Diga amém comigo. Amém. O verso 27 anuncia a vinda de Jesus Cristo. O verso 27 anuncia o seu retorno. Mas um retorno invisível. E muito rápido. Muito rápido. Não dá tempo para muita coisa. Por isso é anunciado como um relâmpago. Por isso o verso enfatiza um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Porque o retorno do nosso Salvador será assim, bem rápido. Bem rápido. E a palavra diz que esse momento acontecerá quando ninguém estiver esperando. Ninguém vai estar esperando o momento desse retorno. Ninguém, nem a igreja, nem os mais fiéis vão estar esperando esse momento, vão estar prontos exatamente naquele momento. Ele vem agora. Ninguém. A parábola aqui vai adiante, no capítulo 25, fala sobre 10 virgens, e fala que 5 são loucas e 5 são prudentes. Essa parábola fala da igreja, ou melhor dizendo, das igrejas, porque é uma igreja universal, dividida em milhares e milhares de igrejas locais. Então a parábola fala com as igrejas locais, ela dá um entendimento para as igrejas que estão sobre a terra. Uma parte, metade dela aqui nessa parábola, não tem fé. Metade da igreja, que hoje se diz cristã, não tem fé. Não faz uso de uma fé genuína, porque precisa ver, porque precisa ter, porque precisa apalpar. Essa igreja é uma igreja morna ou fria. Ela não tem fé. A fé é sobrenatural, é o que se espera, e a prova do que não se vê. E parte da igreja, metade da igreja na terra,
quer ver e quer ter. Luta para ver, luta para ter. E a fé que usa é para alcançar estas coisas, portanto não é uma fé sobrenatural, e sim uma ganância por alcançar as coisas dessa terra. Isso não é fé, é ganância. A Bíblia fala para mim que eu tenho tudo e não me falta nada. A Bíblia fala para você, em 1 Coríntios, no capítulo 1, que não nos falta nada. Nós temos tudo, no mundo espiritual e físico, não nos falta nada. Então nós temos que estar contentes com o que temos, segundo 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, temos que estar contentes com o que temos, nos alegrar com o que temos, porque Deus tem sido misericordioso e tem suprido as nossas necessidades. Então nós não precisamos querer mais. O querer mais é ganância. Ganância. Amém? Então isso não é fé, é ganância. Então aqui na parábola das 10 virgens fala, 5 das noivas são imprudentes. Elas levam consigo nas suas lâmpadas pouco azeite. Pouco azeite. Sabe que para uma lamparina ficar acesa tem que ter azeite. Se acabar o azeite, ela se apaga. Então é usada essa metáfora para entendermos que com pouca fé ou sem fé, ninguém vai herdar o reino de Deus. Com uma fé falsa, muito menos. E gananciosamente, jamais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Já a outra parte da igreja, as outras 5 prudentes, carregam em suas lamparinas, em suas candeias, muito azeite, para que as lamparinas não se apaguem. O azeite é o Espírito Santo, o azeite é o Espírito Santo que mantém o homem com fé. O azeite é o Espírito Santo, é o alimento, é a palavra, ela está te alimentando. São pessoas que vêm para se alimentar dela, e não para obter recursos dela, não para obter materialismo dela. Não, aqueles que vêm para se alimentar dela, para permanecerem firmes e fiéis ao Cristo de Deus, para serem salvos. Para serem salvos. Percebe? E aí na parábola, no verso 6 dela, do capítulo 25, deixa eu ler, né? As 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. As 10. Volta um versículo, verso 5. O noivo demorou a chegar, Jesus está demorando a voltar. Amém? Tem um monte de gente falando, acho que Jesus não volta não, esse negócio aí deve ser conversa para boi dormir, porque desde que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus até hoje, 2000 anos e tanto, e não voltou até agora, não vai voltar nessa geração, né? Isso é dormir, é estar dormindo. Já tem até quem fala que ele não volta, isso aí é utopia, é só para manter o crente no caminho. Tem gente dizendo que ele não vai voltar. Então, por essa demora, todas as virgens ficaram com sono e adormeceram. Tanto as loucas, que tinham um pouquinho azeite, não tinham praticamente nada de Deus em si, como aquelas que estavam cheias do Espírito Santo. Todas ficaram com sono e dormiram. Todas. Ou seja, ninguém vai conseguir identificar o momento da volta de Jesus, que está precedendo já. É agora, ó o barulho, vai acontecer. Não. Outra coisa que a igreja está dormindo, o que diz que a igreja séria, a igreja do Senhor dorme, ela prega pouco sobre a volta de Jesus. Ela relembra pouco sobre a volta de Jesus.
Os irmãos estão mais falando sobre os eventos, estão mais falando sobre os acontecimentos, estão mais falando sobre os livros que leram, estão mais falando sobre a escola dominical, mais falando sobre o louvor, estão mais falando sobre isso ou sobre aquilo, que não está errado falar dessas coisas, são coisas que edificam o reino de Deus, mas falam muito pouco no retorno de Jesus. Você conversou com a sua esposa, quem está aqui com a sua esposa, com a sua namorada, né? Quem está aqui hoje com um amigo, um colega do lado, essa semana você conversou sobre a volta de Jesus com ele? Não. Amém. Mas não fala. Pouco se fala, pouco conversamos sobre isso. Poucos falamos, um momento assim, de alguma coisa acontecendo lá fora, meu irmão, firme aí, porque Jesus está voltando, é muito pouco. Percebe? Jesus está voltando, nós estamos dormindo. A igreja está dormindo, toda ela, tanto aquela que não tem compromisso nenhum com Deus, como aquela que tem compromisso. Jesus está voltando, a igreja não está acordada para isso. A igreja que está acordada para isso, está lá, ei, você já ouviu falar de Jesus? Não, então vem aqui, eu preciso falar dele para você. A igreja que está acordada, está lá pregando o evangelho, está lá falando, está lá tentando trazer o povo para cá, para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra, para aceitar Jesus, se converter e caminhar ao nosso lado. Aí alguns dizem, eu tenho uma vontade, mas não se mexe. Eu também, todos nós estamos no mesmo barco. Tem hora que você fala assim, puxa, poderia ter feito, e não fiz. Poderia ter falado, e não falei. Isso é geral, não tem esse mais santo. Todos nós estamos aí, cochilando, e está na hora de nós estarmos despertos, está na hora de nós despertarmos. Os acontecimentos ao nosso redor estão dizendo, Cristo está voltando. Cristo está voltando. Tudo que ocorre aí fora, os céus estão anunciando que Jesus está voltando. Os céus estão anunciando. Cadê a chuva? Que estamos vivendo o tempo do rei Acabe? Estamos vivendo a época em que Elias profetizou que não choveria e ficou 3 anos e meio sem chover? Os céus estão anunciando a volta de Jesus. Isso é para a igreja orar, é para a igreja começar a despertar e orar. Mas não orar, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo outro. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, tem misericórdia daquele. Pai, vivifica a tua igreja. Pai, aviva a tua igreja. Pai, aviva o meu irmão em Cristo. Pai, aviva esses ministérios. Pai, aviva esses crentes que estão aí fraquejando na fé. Pai, orar e depois agir, porque Cristo está chamando já está chamando, amém? Então, o verso 27 diz que ele vem como um relâmpago, isso é, não dá tempo para nada, para mais nada. Senhor, põe fé no coração deste povo. Senhor, aumenta essa fé. Que todos estejam aqui ouvindo esta palavra, Senhor, e entendendo que é o Senhor quem fala conosco. Que cada um que aqui está comigo, meu Pai, esteja entendendo que o Espírito Santo fala conosco. Jesus está voltando. E a sua volta é iminente, rápida, invisível, indolor, imperceptível. Só vai perceber quem ficar. Quem ficar é que vai perceber. E momentos depois. Ninguém que vai ficar vai ver alguém indo. Simplesmente o que aconteceu? Depois vai cair a ficha. Fica as roupas, se tiver de mão dada, né? O marido firme e a esposa fraca, ou a esposa firme e o marido fraco, lá de mão dada no shopping, fica grudado na roupa da mulher, do homem.
E o pior é que vai saber, Jesus voltou. E eu fiquei. Imagina o desespero de saber que Jesus levou a igreja e a pessoa ficou. Imagina o desespero. Por que que eu não ouvi aquela voz que falou ao meu coração? Por que que eu não ouvi aquela palavra? Por que que eu não dei crédito àquela pregação? Por que que eu não dei crédito? Por que que eu não voltei a orar? Por que que eu não voltei a buscar o Senhor? Por que que eu não me firmei no meu ministério? Por que que eu não trabalhei na obra? Por que que eu não falei de Jesus? Foi me avisado, foi me alertado e eu nada fiz. Senhor, eu só queria curtir um pouco mais, só isso. Eu não achei que o Senhor fosse voltar tão rápido. Eu só queria ir um pouquinho mais além nos meus passeios, nos meus projetos humanos, físicos, materiais. Senhor, será que o Senhor não compreende? Eu só queria ter vivido um pouco mais. Como o Senhor pode ter me deixado? Não adianta mais. Não adianta mais. O que vem por aí após isso é o evento chamado pela Bíblia de a grande tribulação. A grande tribulação. 7 anos em que a Terra, o planeta Terra, vai sofrer um dano jamais sofrido na Terra. 7 anos, aonde aqueles que conhecem a palavra e ficaram, vão tentar se esconder de todas as maneiras possíveis, para não serem encontrados por aqueles que vão persegui-los, porque vão persegui-los para fazerem com que neguem a Jesus Cristo, vão persegui-los e torturá-los para que neguem a Jesus Cristo, e se não negarem, serão mortos, lentamente, lentamente. E Deus diz que quer nos poupar disso, nos poupar. A salvação hoje é gratuita, é de graça, mas depois de que se a obtém, precisa cuidar dela, precisa zelar por ela. Por isso, voltar ao primeiro amor é importante. Por isso, se envolver com Deus é importante. Por isso, ser mais relevante é importante. Por isso, ser mais sábio é importante. Por isso, perdoar é importante. Por isso, é importante deixar de ser egoísta. Por isso, é importante deixar de ser orgulhoso. Por isso, é importante de deixar todo o passado para trás. Porque Jesus está voltando. Ele só leva os aprovados. E os aprovados são aqueles que têm bastante azeite nas suas lamparinas. Se encheram bastante do Espírito Santo. Não se corromperam com as coisas dessa terra. Não se venderam mais a elas. Por isso, Jesus fala para nós aqui hoje, que precisamos encher as nossas candeias com esse azeite divino. Amém? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, até do verso 1 em diante. Essa carta foi escrita para o povo dessa igreja, para exortá-los à perseverança na fé. Essa carta foi escrita no intuito para que todos eles permanecessem firmes na fé para a vinda do Senhor. Amém? E essa carta é viva e fala hoje conosco que o tempo para nós também já é chegado. Já é chegado. Amém? Quanto ao mais, irmãos,
já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Nós vimos aqui no domingo que nós não devemos amar o mundo, não foi isso? Porque aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Acho que foi 1 João 2,18, 2,15, acho que foi 2,15. E aqui, isso está sendo repetido. A igreja está instruída acerca de como viver com o intuito de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo, ele disse. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Hoje eu abracei, hoje eu perdoei, hoje eu trabalhei, fiz algo para edificar o reino de Deus, mas aqui diz, continuem, cresçam nisso cada vez mais. Hoje eu saí de casa e vim cultuar a Deus. Cresça nisso cada vez mais. Porque vale mais a pena você estar aqui ouvindo uma mensagem que está te edificando para estar firme, do que ficar em casa fazendo nada. Ah, mas eu não estava fazendo nada, eu estava trabalhando em casa. Nada. Deixar de se edificar no reino de Deus é fazer nada lá fora, seja o que for. Dia de culto, horário de culto, eu preciso estar com o povo de Deus para receber a mensagem de fé, para eu estar firme, ser fortalecido, para continuar a minha caminhada, porque já já Jesus manda o anjo, o arcanjo, tocar a trombeta. E quando a trombeta for tocada, sem conversa, não tem mais o que fazer. Jesus recolhe o que é seu dessa terra. Amém? Cresçam nisso cada vez mais. Verso 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Quer ser santificado? É se afastar de todo mal. E não digo só do mal, e sim de tudo aquilo que aparenta o mal. Tudo aquilo que aparenta o mal, eu preciso me colocar longe, distante. É isso que Deus quer de nós. Façamos isso. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Isso se foi colocado dessa maneira, é porque hoje isso está devastando famílias. A imoralidade sexual está devastando lares inteiros. A imoralidade sexual está devastando as famílias, está destruindo relacionamentos. O mundo jaz no maligno. Então ele usa tudo que ele tem para entrar nos lares e destruí-los. Você passa de carro ou a pé, num transporte, onde tem um grupinho com o som ligado, e aquelas músicas horríveis, não posso nem chamar aquilo de música, e você vê as menininhas de 14 aninhos, 10 aninhos, né, para baixo e para cima, não tem idade, junto com aqueles rapazes, e você percebe o sexo nitidamente, a imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual não é só o relacionamento sexual, e sim a maneira com que as pessoas se portam, com que elas agem, com que elas falam, a maneira que elas dançam, aquela dança maligna, é imoralidade sexual, é o corpo cultuando a si mesmo, é idolatria ao corpo, é culto ao corpo, imoralidade sexual, isso está devastando, tem devastado famílias inteiras. E o pior, que esse tipo de coisa vai lá para a televisão e faz sucesso. É imoralidade sexual, não tem mais censura hoje. Censura acho que existiu até 1980, por aí, 85 no máximo. Porque depois, isso que tem hoje não se chama de censura. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno.
Aí tem um programa bonitinho, que alguns gostam, né? Que é aquele programinha que chama Eu, a Patroa e as Crianças. Engraçado aquilo, pastor, é muito legal. Uma família, né? Porque, pelo menos é a família, o pai, a mãe, os filhos, né? E aí, que não é a esposa do filho, que fica grávida do filho, né, dentro da garagem da casa deles, e mora lá, e a menina que sai com o rapaz, e o pai que só fala besteira para a mãe, e a mãe que só fala besteira para o filho, e a imoralidade sexual claríssima, é uma imoralidade sexual claríssima, e que horário que passa aquilo? Em horário que as crianças podem assistir, a imoralidade sexual devastando as famílias. Devastando as famílias. Percebe? Igreja, Jesus Cristo está às portas. Acorda. Acorda. Fecha os seus olhos para não ver o mal. Tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Isaías capítulo 33 diz isso. Porque Jesus está às portas. Santifiquem-se. Sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Verso 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Ei, está falando individualmente com cada um de nós. Com cada um de nós. Não é eu que controlo a outra pessoa, eu controlo a mim, você controla você. Cada um se controle de maneira santa e honrosa, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Percebe? Cada um de nós precisamos nos apresentar a Deus em santidade, controlando o nosso próprio corpo de maneira santa e honrosa. Eu tenho que honrar a Deus com o meu corpo. Eu tenho que honrar a Deus com o meu corpo, para que Deus me santifique. Amém? Verso 5. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, sexo, jogos, bebedices, glutonarias, imoralidade sexual, de tudo quanto é maneira. Eu preciso controlar o meu corpo. Não posso deixar ele ser dominado mais pelas paixões desses desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Você passa aí na rua lá, as menininhas estão sendo chamadas de cachorras, e acham bonito, acham lindo, se sentem princesas, porque são chamadas de cachorras. Por que isso? Por que isso? Porque elas não conhecem a Deus, elas não sabem do seu valor para Deus, tanto elas como os homens, nenhum deles sabem do seu valor para Deus, porque senão jamais aceitariam serem chamadas de tal nome. Percebe? Quem desconhece a Deus, quem não teme, entra na dança, se contamina, e acha bonito, e não vê nada de errado, mas a você que conhece a Deus, santifica o teu corpo para Deus, santifica o teu corpo para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando para te buscar. Aleluia. Verso 6. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Verso 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Se você rejeitar essas orientações e direção que o Espírito Santo te dá, você não está rejeitando a mim que estou pregando, está rejeitando a Deus. A Deus. Porque é Ele que fala conosco aqui. Eu sou só a boca dEle. Só a boca dEle. Amém? O que eu falo é para a glória de Deus.
O que eu falo é para a glória de Deus. E eu não falo para me exaltar, nem para que eu fique aqui, mas só para você entender que é Deus que está falando com você. Só para você entender. Quem teria que estar pregando aqui era o presbítero Tiago. Só que ele mandou uma mensagem 7 e pouco, dizendo que não conseguiu sair da sua empresa, o banco em que ele trabalha. Prenderam ele lá para terminar o serviço, ele não conseguiu. Isso eram quando eu vi, já era 7h20, quando eu vi a mensagem dele. E eu só falei com Deus: Senhor, na verdade eu não falei nada para Deus, eu só pensei. Eu fiquei, e agora? E agora? E depois eu vim para ali, comecei a preparar, o Tiago chegou cedo, começou a arrumar, e eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor vai falar com esse povo essa noite. Amém? Deus está falando com você, não é o homem. Deus está falando comigo. Ele está voltando, igreja. Nós precisamos nos apresentar a Ele em santidade. O momento em que Jesus for chamar a igreja, o momento em que Ele for dar ordem, porque vai acontecer exatamente assim. Ele vem sobre os céus. Ninguém vai ver esse momento. Mas Ele vem sobre os céus, com os seus santos anjos. E com a voz de arcanjo e o tocar da trombeta, Ele dá ordem aos seus anjos para descerem na terra e arrebatar a igreja dela. Arrebatar significa arrancar com força, tirar com força. Amém? Vai ser assim, exatamente assim. Os anjos vêm e levam. É assim que vai ser. E para esse momento, eu e você temos que estar em santidade. Se nós não formos encontrados em santidade, não seremos levados. Não seremos levados. É sério isso. Tem gente que pensa que entregou a vida para Jesus, é só isso que precisa, vir à igreja de vez em quando, né, não assiste pornografia, não vê mais novela, está tudo bom, está tudo certo. E aonde está a santidade? Aonde está o teu temor? Aonde está a busca pelo Espírito Santo? Aonde está a leitura bíblica? Aonde está a oração? Aonde está o louvor e a adoração a Deus? Aonde está uma vida de perdão? Onde está uma vida de amor com o irmão? Onde está uma vida de amor com a família? Onde está uma vida de amor com as pessoas dessa terra? Para que o Espírito Santo as alcance através de você. Percebe? Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Verso 9: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Paulo já via um amor verdadeiro sendo vivido pela igreja de Tessalônica. O que ele ouvia nas outras igrejas é que essa igreja era uma igreja amorosa, era uma igreja saudável. Então foi por isso que ele escreveu na carta: olha, eu, contudo, irmãos, insisto com vocês, olha, eu já ouvi de vocês, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Ele está sabendo, isso chegou aos ouvidos. Olha, aquela igreja lá na Via Anchieta, sabe? Olha, eu fui lá, mas que igreja maravilhosa, que povo bacana, que povo receptivo, que povo amoroso, que povo preocupado com a gente, sabe? E isso chega aos ouvidos. Chegou aos ouvidos de Paulo. Mas ele fala: olha, contudo, eu ainda vou insistir com vocês, que vocês aumentem esse amor, que vocês procedam com esse amor cada vez mais. Cada vez mais. E o verso 11: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Uma vida tranquila não é aquela sombra de água fresca na rede, tomando água de coco. Uma vida tranquila é uma vida sem dívidas com o seu próximo. É uma vida onde você vive o amor de Deus pela fé. Onde você mantém a tua vida em santidade. Cuidar dos seus próprios negócios
Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Percebe? Tem crente que está dentro de uma empresa, abusando do outro que nem crente é, botando ele para trabalhar e ele lá, fazendo um corpo mole, dando o que falar aos demais. Olha lá o crente, aquilo é crente, diz que vai na igreja, aquilo lá diz que é obreiro da igreja, olha o jeito que ele trabalha, olha o que ele faz, preguiçoso, mentiroso, caluniador, olha lá o crente, olha lá, levando coisas da empresa no bolso, escondendo, olha o crente. E aqui está dizendo para nós termos uma vida decente aos olhos dessas pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e verem pessoas de Deus, pessoas honestas, pessoas fiéis. Amém? Porque Jesus está voltando. Eu poderia falar mais meia hora, mas eu sei que Deus vai falar mais com a gente na sexta, no domingo, e você não vai faltar nesses cultos. Então eu queria encerrar lendo de novo o primeiro verso que eu li sobre a volta de Jesus. Mateus 24, verso 27. Mateus 24, verso 27. Fique de pé. Ponha sua Bíblia sobre a cadeira, você vai ler aqui na tela de novo. Dá a mão aí para o seu irmão. Dá a mão aí. Unam-se uns aos outros, dando as mãos. Aí o Júnior pega aqui na Raquel, na mão da Raquel. Irmão Carlos, você faz parte do corpo. Assim, mãos dadas, tem uma representação. Somos um. Somos um. E os anjos voltando, nos levarão como um. Amém? Somos esse corpo e precisamos manter-nos assim. Precisamos estar unidos assim. As mãos dadas representam amor, união, unidade. Precisa ser assim. Precisa haver esse esforço entre nós, para que Deus se alegre de nós, e assim, Ele envie mais e mais vidas, para estarem aqui, se unindo a esse corpo conosco. Leia em voz alta então, após mim. Porque assim como o relâmpago, está muito devagar, porque assim como o relâmpago, sai do Oriente, e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Dá uma apertada na mão dessa pessoa aí e fala, nós temos que estar assim, quando Ele voltar. Amém, igreja? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu abençoo, Senhor, a tua igreja. Eu abençoo, meu Pai, os teus filhos. Eu abençoo agora, meu Pai, esta unidade. Eu abençoo agora, meu Pai, em nome de Jesus, para que essa igreja esteja preparada, unida, meu Pai, forte no Senhor, para subir nesse dia, para que o Espírito Santo, meu Pai, suba conosco, para que os anjos vejam o sangue de Jesus sobre nós, e saibam que somos teus, ó Pai, e assim nos leve, nos arrebate, nos arranque com força desta terra, meu Pai, em o nome de Jesus. Pai, mantenha a fé deste povo assim, meu Pai, acesa, Pai, em nome de Jesus, que eles tenham necessidade, sintam a necessidade, meu Pai, e busquem mais do encher do Espírito Santo, meu Pai, para que tenham muito azeite, para que a fé não se apague, para que a fé, Senhor, não se afaste de seus corações, e assim, neste dia, meu Pai, glorioso, o dia do Senhor Jesus Cristo, a igreja seja arrebatada nos ares
lugares e levada ao Senhor, levada, Senhor, aos lugares, meu Pai, celestiais, aos céus do Senhor, Pai amado, e escondida lá, para que a grande tribulação, meu Pai, ocorra sobre essa terra, e depois da grande tribulação, volte ela, meu Pai, da onde estava escondida com o Senhor, para reinar com Jesus sobre esta terra por 1000 anos, e assim findando, meu Pai, a eternidade, meu Pai, que nos está reservada, para andarmos com o Senhor nesta luz, pela eternidade, meu Pai, em o nome de Jesus. Pai, que esta bênção gloriosa esteja sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, e nós, meu Pai, tenhamos o cuidado em não nos afastar da verdade, em não, meu Pai, nos desviar, meu Pai, dos teus desígnios para nós. Pai, em nome de Jesus, sejamos firmados na rocha, porque as tempestades não vão nos derrubar, em o nome de Jesus. Amém. Diga amém. Graças a Deus. Você que vai ofertar na casa do Senhor, eu vou ser breve agora, o mais importante era o momento dessa palavra.